do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer uma planilha de controle de orçamentos aqui no Excel, totalmente dinâmica e interativa. Você consegue filtrar por validade do orçamento, por tipo, se é pessoa física ou empresa. Você consegue filtrar por categoria, consultoria, manutenção, venda, reparo, instalação. E o legal é que à medida que você vai filtrando a sua tabela, os seus orçamentos, o total aqui de cima e também a quantidade de orçamentos vai sendo atualizado automaticamente para você, ó. Então você consegue ter uma planilha bem dinâmica e interativa. O objetivo, pessoal, dessa planilha aqui de orçamentos é você registrar todos os orçamentos que você tem. Você coloca aqui o número do orçamento. E não se preocupa, tá? Porque se repetir o número do orçamento, você colocou um orçamento que já existe. Enter. Olha só, fica vermelho. Ele alerta você de possíveis erros. Você vai colocar as datas do orçamento, data de resposta do cliente, validade. A validade eu deixei automática, tá bom? Sempre 7 dias a partir do envio. Do zero, a gente vai ver como fazer isso também. Você coloca o nome do cliente, escolhe se é pessoa física ou se é uma empresa, a categoria. Muitas pessoas, a partir de um orçamento, fazem coisas diferentes. Pode ser que você dê consultoria, que você faça venda, que você faça manutenção, pintura, etc, etc. Dá para usar essa planilha, porque você pode controlar basicamente o que você quiser. Serviço, produto, descrição resumida e os custos. O que você vai gastar com material, mão de obra, outros custos, se vai ou não ter desconto para o cliente. E automaticamente o Excel calcula o valor total, final, né, de cada orçamento. E aí você vem aqui e coloca o status. Estou elaborando. Já enviei para o cliente. Foi aprovado. Ou o cliente reprovou. Ou foi vencido, né? O cliente ainda não viu o orçamento, enfim. Observação, você pode escrever alguma coisa que seja importante para você. Então, do zero, tá, pessoal? De forma 100% gratuita, a gente vai fazer essa planilha aqui. Porém, se você quiser baixar a planilha, adquirir sem precisar fazer, para ganhar tempo, eu vou deixar o link na descrição para você adquirir a planilha. Mas não precisa, tá? Porque eu vou fazer junto com vocês. Mas se você quiser, você também pode adquirir a planilha. É você que decide se você quer fazer junto comigo ou se você quer adquirir a planilha prontinha já para você usar. Vamos lá, então, começar agora. Para que possamos começar a nossa planilha de controle de orçamentos, eu vou clicar na primeira linha do Excel, linha 1, para poder selecionar toda a primeira linha e fazer um cabeçalho. Página inicial, clica na caixinha de cores, e aqui vou selecionar, pessoal, por exemplo, uma cor azul. Ah, professor, mas por que cor azul? Porque é um gosto pessoal, mas você pode escolher a cor que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Agora na linha 2, pessoal, eu vou colocar uma outra cor. Aí você também pode escolher a cor que você acha que fica legal. Aqui deixa eu escolher, por exemplo, uma cor amarela. Na divisão de 2 com 3, se você clicar e arrastar para cima, você consegue deixar a linha mais fininha. E na divisão de 1 com 2, arrastando para baixo, você deixa a linha mais grossinha. O legal é que dá para fazer um cabeçalho bem legal. Agora, lá na primeira célula do Excel, pessoal, eu posso escrever o título da minha planilha. E nesse caso, eu vou escrever algo do tipo planilha de controle de orçamentos. Enter. Página inicial, vou aumentar bastante o tamanho da fonte. E, inclusive, vou colocar aqui uma corzinha diferente ó, na letra, coloco um efeito, para ficar bem legal mesmo. Não esquece de ir salvando a sua planilha. Pronto. Então o cabeçalho já está feito. O que dá para a gente fazer agora? Fazer a tabela que vamos utilizar em si. Como assim a tabela que vai ser utilizada? A tabela com as informações como a data do orçamento, o valor, o cliente, etc. As informações de cada orçamento que você tiver. Para isso, pessoal, minha ideia é, vamos clicar aqui na linha 5 e a partir dela a gente começa a digitar as informações. Então, a primeira informação que eu vou ter pode ser o número do orçamento. O que é o número do orçamento? Para você saber qual orçamento você está. Exemplo, o meu controle eu vou fazer do seguinte modo. Eu vou ter o orçamento, eu vou chamar de OR, tá bom, pessoal? Orçamento. Vou ter o orçamento. 1000 e depois eu já vou ter orçamento 1001 e etc. Então, um embaixo do outro. Ah, professor, mas e se eu acabar repetindo o número? Como é que eu vou saber e ter esse controle? Por quê? Eu não posso ter o mesmo orçamento duas vezes, não faz sentido, ó. Aqui é o orçamento 1000 e aqui também, não faz sentido. Não pode repetir o mesmo orçamento, né? Então, para você evitar essa repetição, o que dá para você fazer? Seleciona essas duas células que você escreveu, tá bom, pessoal? Faz só duas células por enquanto, só duas linhas, depois a gente faz mais, não tem problema. Seleciona só essas duas por enquanto, clica na página inicial e aqui na formatação condicional, conseguimos ter acesso a uma ferramenta que consegue pintar de vermelho as informações que se repetem. E aí toda vez que você repetir um orçamento, fica um alerta vermelho. Aí você vai saber que você repetiu aquele mesmo número. Então a gente pode usar aqui regras de realce das células, e então eu quero valores duplicados. Valores que se repetem. 2, 3, 4, N vezes. Tudo que está duplicado, ó, e eu quero pintar de vermelho. Ok. E se acontecer de eu colocar o mesmo orçamento mais de uma vez, ó,
Se eu colocar aqui um orçamento 1000, veja que ele fica automaticamente pintado de vermelho. Ah, professor, o meu ainda não está pintando, não funcionou. Calma, não tem problema, como eu falei. Usa, por enquanto, só 2 linhas. Depois a gente faz mais testes, tá bom? Mantém só essas 2 linhas por enquanto. Depois a gente complementa a planilha. Agora na divisão de A com B, deixa eu clicar e arrastar um pouquinho para a direita, para aumentar o tamanho dessa coluna. E agora, pessoal, nas próximas colunas eu vou ter 4 informações muito importantes, que seria a data do orçamento, a data do envio do orçamento, a validade do orçamento e também a data de resposta. Então tudo isso aqui é data. E como tudo isso daqui é data, eu posso até facilitar. No cabeçalho, eu posso selecionar todas as células aqui em cima, ó, em cima do cabeçalho que fizemos, página inicial, e então dá para a gente mesclar e centralizar. Por quê? Aquelas células viram agora uma célula só, um blocão. E aí a gente pode até pintar essas células de uma cor diferente depois. Mas nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever datas, porque fica mais fácil de eu saber que isso aqui são referentes às datas. E se você quiser, agora que a gente fez essas datas, eu vou clicar nessa célula específica, clico aqui na borda e coloco borda inferior. E também vou colocar, pessoal, borda direita e borda esquerda. Olha que legal fica, fica como se fosse uma marcação. E vamos aumentar também um pouquinho o tamanho das colunas, ó. Coluna B, C, D, E, enfim. Dá pra gente aumentar bastante aí o tamanho dessas colunas, para ficar mais fácil de visualizar. Eu já vou preencher algumas datas fictícias para a gente já começar a fazer a nossa planilha com algumas informações. Mas como eu falei, preenche só 2 linhas mesmo, depois a gente faz mais coisas, tá bom? Então digamos que a data do orçamento, esse primeiro orçamento ele tem a data do dia 1/1 de 2027. E eu enviei ele para o cliente no dia 2/1 de 2027. Então a validade que eu vou considerar, pessoal, é sempre 7 dias, tá bom? 7 dias. Ah, mas como é que eu posso configurar essa validade de 7 dias automático, hein, professor? Você pode fazer o seguinte, aqui na validade, vamos fazer uma fórmula igual a data do envio mais 7, Enter. Na linha de baixo vai ser a mesma coisa, mais 7 também. Então, quando eu colocar a data do orçamento, agora esse orçamento foi o dia 3/1 de 2027, e eu enviei ele para o cliente no dia 5/1 de 2027, Enter. Então, a validade dele, ó, eu clico na célula que eu fiz de cima e arrasto para baixo. Eu clico e arrasto para baixo. Pronto. Então, é o dia 12. Se eu enviei no dia 15, vale até o dia 12. Fica totalmente automático essa validade então, tá bom? E como a gente tem essa coluna que é automática, você pode até selecionar essas informações que você inseriu e pintar de uma cor diferente, ou talvez um cinza, porque assim você sabe que é automático. E também, às vezes, pintar a célula de uma cor diferente, ó, um vermelhinho, enfim. E agora a resposta. Isso aqui é a resposta do cliente. Ah, o cliente já respondeu? Não, não respondeu ainda, então não preenche nada. Já respondeu? Sim, já respondeu. Então você pode preencher uma informação. Exemplo. Aqui o cliente ele me respondeu no dia 7/1 de 2027. Pronto. Então já tem a resposta do cliente, ó, a data de resposta. Indo um pouquinho para a direita, pessoal, podemos ter algumas informações relacionadas ao orçamento em si, informações gerais. E nesse caso, o que podemos colocar aqui? O nome do cliente, seja uma pessoa ou uma empresa. Dá para colocar também o tipo do cliente, que é ou empresa ou pessoa. E o legal é que aqui a gente faz uma lista para clicar e selecionar a opção. Depois a gente pode ter a categoria. A categoria seria a categoria do serviço em si. Se é uma manutenção, se é uma venda, uma consultoria, etc. Na próxima coluna dá para a gente ter o serviço / produto que vai ser utilizado e uma descrição de forma resumida daquilo que vai ser feito. Bom, vou selecionar, pessoal, agora todas essas colunas aqui na parte de cima, tá bom? Para a gente colocar também essa legenda geral. E aqui na página inicial eu vou mesclar e centralizar e vou escrever algo do tipo como informações gerais. Enter. E é muito importante nessa célula também a gente colocar borda esquerda, borda direita e borda na parte de baixo, para delimitar bem, ó, as informações. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. Nome do cliente. Então, digamos que o primeiro orçamento eu tenha enviado para uma empresa. E aí foi a empresa do mercado. Enfim. Então, o tipo aqui, pessoal, vai ser empresa. Mas imagina só, toda hora eu tenho que ficar selecionando empresa, pessoa física, empresa, pessoa física, empresa, pessoa física, etc, etc. Então, para evitar esse tipo de inserção manual e perda de tempo, eu também vou selecionar essas 2 células que temos. Por que 2 células? Porque são as 2 linhas que estamos usando atualmente. E agora lá nos dados, eu vou usar a ferramenta chamada validação de dados. Porque com essa ferramenta eu consigo, ao invés de usar um qualquer valor, ou seja, digitar o que eu quiser,
eu posso agora criar uma lista aqui no Excel. E com essa lista eu posso ter as opções que eu preciso. Como exemplo, é uma empresa ou ponto e vírgula é o que separa a opção, tá bom? Então, ou é uma empresa ou ponto e vírgula é uma pessoa física. Ok? Beleza. Agora, toda vez que eu precisar escolher o tipo, se é ou empresa ou pessoa física, eu só clico nessa listinha e escolho a opção que eu quero, que faz sentido para mim, né? E o legal, pessoal, é que, como agora eu tenho essa lista, eu também vou selecionar essas duas células da minha tabela. E aqui na página inicial, eu quero pintar de modo automático. Formatação condicional, regras, é igual a. Toda vez que eu tiver uma pessoa física selecionada, veja, pessoal, o nome que você escrever aqui tem que ser igual ao nome que você escreveu no tipo, mesma coisa. Com acento, sem acento, tudo igualzinho, tá bom? Com espaço, sem espaço, exatamente a mesma coisa, para o Excel entender. Então, toda vez que for uma pessoa física, gostaria de pintar de uma cor, pode ser talvez um azul, só que não tem azul aqui nesse preenchimento. Então, eu vou no formato personalizado e eu mesmo defino a fonte como sendo uma cor azul escura e o preenchimento um azul claro. Ok? E ok, olha que legal. Agora, toda vez que for uma pessoa física, já fica no azulzinho. E a empresa, hein? O que a gente pode colocar como empresa? Vamos lá, seleciono os dois de novo. Formatação, regras é igual a. Para empresa, pessoal, talvez a gente possa utilizar uma opção, um roxo. Será que fica bom? Ou deixar um vermelho mesmo? Eu acho que o vermelho é interessante, né? Faz sentido. Vamos lá, formato personalizado, um laranja. Vai, vamos usar laranja. Laranjinha e a fonte, um laranja escuro. Ok e ok de novo. Pronto. Agora a gente tem essas duas opções, ó. Ou é empresa ou é pessoa física. Tá. O primeiro, na verdade, como é empresa, né? Aqui eu vou trocar. É empresa. E o segundo vai ser uma pessoa física. Então, digamos que essa pessoa, o nome desse cliente, que eu fiz essa cotação é o João Paulo. Pronto. Categoria, pessoal. Categoria, isso depende muito daquilo que você trabalha. Porque tem gente que trabalha com venda, tem gente que trabalha com manutenção, tem gente que trabalha com mão de obra, com consultoria, e etc, etc. Então aqui você pode colocar as opções que fazem sentido para você. Eu até aconselho você também fazer uma lista, se você quiser, né? Mas nesse caso aqui, categoria, talvez eu acho que eu vou deixar em aberto. Vou colocar aqui a opção de manutenção, que foi o primeiro orçamento que foi feito, e o segundo ali para pessoa física foi feito uma venda. Pronto. Então preenchi as duas categorias. Agora, quais são os serviços ou produtos que serão utilizados? Primeiro, ó, digamos que seja uma manutenção. Então, eu vou descrever aqui os produtos que vão ser utilizados. Eu posso colocar o produto, vírgula, outro produto, ou o serviço em si. Manutenção de caixa de esgoto e blá, blá, blá. Então, eu coloco aqui os serviços e produtos que serão utilizados. Talvez essa coluna precise ficar um pouco maior, né, para caber as informações. Porém, eu não vou aumentar muito, tá, pessoal? Sim, a coluna vai ficar menor do que o tamanho do texto. Depois eu te mostro uma ótima opção para você melhorar isso daqui. Vendas. Aqui, digamos que eu tenha vendido produto eletrônico A, item B, produto, produto C, etc, etc, né, pessoal? E aqui na descrição resumida, eu posso colocar mais detalhes sobre o orçamento e serviço feito. Enfim, essas opções que eu posso utilizar aqui. E a descrição resumida eu aumento um pouquinho o tamanho da coluna, mas não muito também. Aí como é que eu falei? Que tem muito texto, né? E tá saindo para fora da célula. Como é que eu resolvo esse problema, hein, pessoal? Minha sugestão para esse caso é fazer o seguinte. Você pode selecionar todas as linhas do Excel. Pode ser que bagunce um pouquinho o cabeçalho, mas não tem problema, depois a gente arruma. Você vai clicar aqui em cima nesse pequeno triângulo do Excel. Tá vendo que selecionou todas as linhas do Excel? É justamente isso que eu preciso. Agora, clicando em qualquer número aqui da esquerda, botão direito do mouse, você vem em altura da linha. Por padrão, o Excel ele mostra a altura 15, mas eu vou dobrar isso daqui. Eu vou colocar a altura 30 e clicar no OK. Olha o que aconteceu. Agora as linhas ficam um pouquinho maiores e fica mais fácil de ver. Mas mesmo assim, né, não resolveu esse problema aqui. A gente já vai resolver, porém essa etapa era muito importante de ser feita e acabou bagunçando um pouco o cabeçalho, né? Então, peraí, vamos arrumar de novo aqui o cabeçalho, ó. Aumenta ele um pouquinho. E a linha amarela eu diminuo um pouco. Pronto. Como que eu faço agora para resolver esse problema, hein? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou selecionar todas as informações que eu tenho aqui, ó. Linha 5, 6 e 7. Não precisa selecionar tudo, porque depois fica automático. E então, página inicial, eu vou selecionar essas duas opções do meio para fazer um alinhamento. Olha que legal que fica, olha a diferença. Fica bem mais organizado.
e quebra de texto automaticamente. Quando eu clicar nessa opção, olha o que acontece ali com o texto. Ele se ajusta automaticamente para caber dentro da célula. Então fica tudo organizado, tudo bonitinho. Essa parte aqui de cima, pessoal, dá para a gente deixar no tamanho 15. Então eu posso clicar e arrastar para cima até ficar ali no tamanho um pouquinho menor. Não precisa ficar tão grande, né, esse cabeçalho em si. Agora um pouquinho mais aqui para a direita, vamos colocar algumas informações relacionadas a dinheiro, valores. Seja o custo do material, o custo da mão de obra, outros custos, desconto e também o valor total. Então na primeira coluna, pessoal, eu vou começar com algo do tipo materiais. Depois a gente pode ter mão de obra. Depois, na próxima coluna, outros custos. Depois a gente pode ter desconto, que é um valor negativo, né? E, por fim, o valor total, que pode ser algo automático. Tá vendo que, à medida que eu fui escrevendo, o Excel já foi quebrando os textos linha embaixo de linha? Pois é, devido à opção que a gente selecionou aqui em cima. Mas é isso mesmo, tá certo. Agora eu vou selecionar essas informações, ó, coluna K, L, M, N, O, clico na divisão de uma com a outra e aumento um pouquinho para a direita, só para ficar levemente maior. O desconto tem que tomar cuidado, né? Porque é um valor que vai descontar, é um valor negativo. Então aqui em materiais, digamos que essa primeira cotação que eu estou fazendo para a empresa, manutenção, só de material eu vou gastar R$ 2.000. Enter. E valor de mão de obra, eu vou colocar R$ 1.000. Outros custos, frete, alimentação, enfim, outras coisas que eu queria colocar aqui no custo. Vou colocar R$ 300. Desconto. Vai pagar à vista, não vai? Pagou, vai parcelar, etc. Tem desconto, não tem? Não tem, coloca zero. Não, sim, tem desconto. Se tem desconto, aí você pode colocar um valor que você quiser. Vou colocar aqui que eu dei um desconto de R$ 450. Dessa forma, pessoal, como que vai ficar o valor total? Vai ser uma fórmula automática no Excel. Igual materiais mais mão de obra mais outros custos menos o desconto. Enter. Automaticamente ele calcula o total para mim. E esse total, como ele é uma fórmula, eu posso clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo. E, do mesmo modo, como ele é uma fórmula, você pode colocar a cor da célula de cinza, para você não esquecer que é uma fórmula. E o desconto, pessoal, como ele é algo que tira valor, subtrai, podemos selecionar essa célula aqui e pintar numa cor vermelha, tá bom? Para chamar a atenção mesmo, fica numa cor vermelhinha. Ou até um vermelho mais escuro, né? Enfim. Agora, o que dá para fazer, pessoal? Materiais, mão de obras, outros custos, tudo que é dinheiro, ó, seleciona tudo e coloca em dinheiro aqui, ó, reais do Brasil, para ficar na formatação correta. Se você quiser, dá para diminuir e ocultar as casas decimais, clicando numa dessas opções, para aumentar ou diminuir casas decimais. Às vezes tem gente que não fica trabalhando com centavos, né? Então você pode reduzir as casas decimais, ó, que o valor fica bem mais enxuto. Às vezes fica legal, tem gente que gosta. Materiais, mão de obra, custos, pessoal, eu vou colocar numa cor azul, então deixa eu selecionar todas as células onde vai ter dinheiro e colocar numa cor azul. Por quê? Porque aí fica legal, fica um efeito diferente, né, aqui para a nossa planilha de orçamento. E o valor total eu posso deixar dessa forma como está mesmo. E como estamos falando aqui de valores, eu posso selecionar toda a parte de cima, mesclar e centralizar, igual a gente já fez outras vezes, e aqui eu vou escrever valores e colocar RS cifrão, pronto. Enter. E não se esqueça, né, de colocar a borda do lado direito, do lado esquerdo e também a borda na parte de baixo, para ficar uma marcação daquilo que você está fazendo. E nesse segundo orçamento que eu estou montando, vamos preencher ele também. Eu vou colocar aqui que de material vai ser gasto de produto, né, no caso de material, R$ 950. Não vai ter mão de obra, não vai ter outros custos e não vai ter desconto. Então ele permanece, ó, 950. Se tivesse um desconto, R$ 100 de desconto. Ele realmente subtrai, tá vendo? Então fica totalmente correto esse cálculo, essa fórmula que a gente fez. Ir um pouquinho mais para a direita, pessoal, agora já está finalizando. Falta mais duas informações, porém informações muito importantes. O status de cada orçamento, se ele está aberto, fechado, aprovado, reprovado, etc. E também algumas observações, caso você queira escrever algum detalhe extra. Observações pode ser uma coluna relativamente grande, para você poder escrever bastante coisa. E o status também, dá para ser uma coluna um pouquinho grande para ficar bem colorido, bem destacado. E no status, o que eu queria fazer? Selecionar essas duas células do status e criar aqui uma lista de opções para você poder selecionar. Seja os status do orçamento, né? Então selecionei os dois, venho aqui em dados e então validação de dados. Ao invés de usar qualquer valor, eu vou trocar para lista. E aqui dentro da fonte, eu vou colocar algo do tipo
orçamento em elaboração, ponto e vírgula. Enviado, ponto e vírgula. Aprovado, ponto e vírgula. Reprovado, reprovado, ponto e vírgula, ou vencido, que pode acontecer também, né? Às vezes ficou vencido o orçamento. Ok. Só que aí, pessoal, tem um detalhe. Olha o tanto de status que a gente tem. Em elaboração, enviado, etc, etc. Eu queria ter cores automáticas para isso. Então vamos começar pelas cores que talvez sejam mais fáceis. Se for reprovado, eu queria deixar vermelho. Então, já deixa eu selecionar essas duas células. É importante, tá, pessoal? Selecionar os dois. Página inicial, formatação condicional, regras é igual a. Toda vez que eu tiver um reprovado, eu quero deixar de vermelho, já está certo. Ok. Só que, e se eu tivesse, por exemplo, agora um aprovado? Vamos deixar de verde. Seleciono os dois. Formatação, regras é igual a aprovado. Pego aqui a corzinha, verde. Ok. Mas e se agora eu tivesse vencido? Posso selecionar os dois. Formatação, regras é igual a vencido. Queria pintar com uma cor preta e o fundo branco, por exemplo. Então, preenchimento, formato personalizado. Eu quero a fonte na cor branca e o preenchimento na cor preta. Ok? E ok. Pronto, ó. E se agora a gente estiver em elaboração? Posso selecionar tudo, formatação, regras, é igual a, colocar uma corzinha diferente. Em elaboração. Cuidado, hein, porque aqui uma palavra grande tem acento, tem um monte de coisa, então tem que escrever certinho. Preenchimento, formato personalizado, talvez possa usar agora um azul. Vou pegar aqui um azul clarinho e a fonte um azul escuro. Ok? E ok. Será que já foi todos os status? Vamos ver. Em elaboração, enviado. Opa, o enviado ainda não. Deixa eu selecionar tudo, formatação, regras, é igual a enviado. Vou deixar, pessoal, uma cor laranja. Formato personalizado, cor da fonte pode ser um laranja bem escuro e o preenchimento um laranjinha claro. Então, aqui tem um enviado, aprovado, reprovado, vencido. Pronto, perfeito. Ó. Fechamos todos os orçamentos, né? Então aqui ó, tem um enviado. Será que a pessoa já aprovou isso daqui? Vamos lá lembrar do João. Ah, o João ainda não aprovou. Então o status dele fica como enviado. E o segundo orçamento já foi aprovado, a resposta. Ou reprovado, né? Depende. Mas aqui eu vou colocar como um orçamento aprovado. Pronto. Então a gente tem dois status agora. Um foi enviado e o outro ainda já foi aprovado. E aqui em cima, pessoal, seria legal também colocar uma legenda, né? Então eu posso selecionar essas duas células, página inicial, mesclar e centralizar. E aqui eu vou escrever algo do tipo como informações extras. Enter. Clica para selecionar e coloca borda para baixo, para a direita e também borda na esquerda, para ficar bem dividido. Bom, basicamente, pessoal, finalizamos então a nossa tabela de orçamento. Sim, ela acabou ficando um pouco grande, né? Você tem que ir bastante aqui para a direita para poder ver o nome. Até dá para a gente melhorar um pouco esse visual para deixar ela um pouco mais enxuta na mesma tela, sem você precisar ficar vai para a direita, vai para a esquerda, rola para um lado, rola para o outro para ver tudo. Então, minha sugestão para que a gente possa reduzir um pouco o tamanho dessas colunas é dar uma leve alterada aqui no cabeçalho. Mas como que a gente pode fazer isso? Primeira dica, seleciona as datas. Dá para resumir um pouquinho essas informações. Como? Tá vendo que o ano está como 2027? Mas e se eu deixasse apenas como 27? Daria para resumir bem, certo? Então a gente seleciona essas informações de data, página inicial, data, clica na setinha para baixo, vem aqui em mais formatos de número, e então eu vou escolher, pessoal, a opção data, e vou pegar alguma opção que me mostra a data de forma abreviada. Talvez essa daqui, ó, dia, mês e ano. Tá vendo que usa só dois dígitos para o dia, para o mês e para o ano? Então aqui está perfeito para mim. Clico no OK e vamos ver como é que ficou. Ah, legal, ó, ficou bem mais resumido. Aí dá para a gente selecionar essas colunas e até puxar um pouquinho para a esquerda, diminuir, né, um pouquinho o tamanho delas. Aí a gente vai ter ó, a data do envio, validade, resposta. Só que tá vendo que esse orçamento ficou cortado? Acabou cortando um pouco, né? Mas o que dá para fazer é resumir mais ainda. Então deixar só assim, ó. Data do orçamento, pronto. Aqui também, ó, número, orçamento. A gente pode resumir um pouquinho. E aí diminui mais um pouco o tamanho dessa coluna. Nome do cliente, dá para diminuir um pouquinho. Porque se precisar, ó, a coluna acaba quebrando o nome do cliente, né? Deixa linha embaixo de linha. Então não precisa ficar muito grande. O tipo eu acho que tá bom dessa forma. Categoria, serviço. Essas informações talvez dê para diminuir um pouco, ó. De valores, clica e arrasta para dentro. Pronto. Status. Dá para deixar do jeito que tá. E observação diminui um pouco, então. Ó. É isso aí, pessoal. Então eu consegui manter tudo dentro da mesma tela aqui, pelo menos
da tela que eu tenho do meu Excel. Ficou tudo certinho. Eu já vou aproveitar e selecionar essa tabela inteira que eu fiz, até o final, a observação, e vou vir aqui, ó, em página inicial e colocar borda em tudo, todas as bordas. Pronto, para fazer uma boa divisão mesmo nessa tabela. Agora, além disso, eu vou selecionar tudo que eu fiz. Não precisa selecionar essas legendas de cima, tá bom? Isso não é importante. Seleciona a tabela em si. E agora, de fato, a gente vai inserir uma tabela no Excel. Clica no inserir tabela. E muito importante, pessoal, você marcar que sim, sua tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Inclusive mudou um pouco o layout, ó, da nossa tabela, né? Ficou aqui com uma cor azul. Essa cor azul é o padrão das tabelas do Excel. Porém, o que dá para você fazer? Você pode tirar essa cor azul e colocar uma outra cor, um outro tipo de layout. No meu caso, eu gostaria de deixar, aqui em cima em design da tabela, uma cor normal, sem nada, que é nenhuma. Pronto. Para ele manter o layout original que eu mesmo fiz. Só que tá vendo um detalhe? Acabou aumentando muito, né, o tamanho da tabela e ainda fica aparecendo esses botõezinhos aqui em cima, que são os filtros. Eu não quero isso, eu quero remover. Dá para fazer filtro de outra forma no Excel que, na minha opinião, fica até melhor. Então eu clico na tabela, em qualquer lugar aqui dentro, venho em design da tabela e removo, pessoal, essa opção botão filtrar. Tiro, vamos remover. Pronto. E acabou aumentando o tamanho das colunas, né? Então vamos lá fazer o quê? Vamos diminuir um pouquinho de novo? Faz parte, né? Agora o que dá pra gente fazer, pessoal? Clicar aqui em cima no exibir e remover essas linhas de grade. Porque ela remove o fundo do Excel. Fica um visual bem mais bonito. E agora você pode pintar a sua tabela para separar bem cada informação. Exemplo, o número do orçamento. Eu posso colocar na página inicial e pintar de uma cor preta com fundo branco. Datas, eu vou pintar aqui de uma cor amarela. Então, vou pegar aqui um amarelo bem forte para as datas. E esse cabeçalho eu pinto num amarelo um pouquinho mais fraco. Pode ser essa cor aqui. Informações gerais. Vou pintar numa cor, um cinza escuro, talvez. Aqui, ó, cinza escuro. E as opções de baixo deixo num cinza claro. Valores. Vou deixar numa cor azul escuro. E as informações aqui de baixo posso deixar num azul claro. Agora, informações extras, pessoal. Talvez eu deixe aqui numa corzinha verde. E as informações de baixo num verdinho claro. Mas isso daqui foi só uma sugestão, né? Você pode utilizar as cores, o layout que você quiser, não tem problema. Já que fizemos esses ajustes, o que daria para melhorar ainda mais nessa tabela? Toda vez que eu inserir uma nova informação, será que funciona? Vamos fazer um teste. Vamos lá. Orçamento, traço, 1002. Enter. Opa, ó que legal. Automaticamente uma nova linha já foi adicionada. Então dá para ver que está tudo certinho. E se eu inserir um orçamento repetido? Orçamento, traço, 1001. Enter. Opa, olha lá. Ele já pinta automaticamente de vermelho para mim. Então fica bem inteligente, tá, pessoal? Aí você pode preencher data de orçamento, de envio, resposta, etc, etc. Vai preenchendo várias informações. E toda vez que você descer a tela, acabo perdendo as informações. Por que isso acontece? Porque isso é o comportamento normal do Excel. Ele não fixa para você as colunas. Mas dá para a gente fazer isso, né? Fixar o cabeçalho, por exemplo, fixar as linhas, etc. Como eu quero fixar tudo que está aqui para cima, ou seja, linha 5, 4, 3, 2 e 1, eu vou clicar, pessoal, na linha 6, tá bom? Porque eu vou fixar tudo que está para cima. Então eu clico na linha 6. Venho em exibir e então congelar painéis. Pronto. Agora toda vez que eu descer a tela, as coisas sobem, certo? Está subindo, porém eu não perco o cabeçalho. Fica ali visível a todo tempo para mim. Isso ajuda muito na hora de fazer o preenchimento e de verificar outras informações aqui na nossa planilha de orçamento. Mas ainda não acabou, vamos melhorar um pouquinho mais a nossa tabela. E se você quiser fazer alguns filtros por data de orçamento, data de envio, etc, etc. Digamos que eu queria filtrar só uma informação específica. Eu tenho aqui vários orçamentos. E aí eu quero filtrar só o que é empresa, só o que é pessoa física, ou quero filtrar só o que foi enviado, só o que foi aprovado, só o que foi reprovado, etc. Como é que eu faço esse filtro agora? De modo bem simples e rápido. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Você não precisa fazer isso que eu vou fazer agora. Não precisa. Você vai fazendo isso à medida que você for usando a planilha, tá bom? O que eu vou fazer que você não precisa fazer agora? Eu vou dar um pequeno pause no vídeo e vou preencher várias informações nessa tabela de orçamento. Talvez aqui umas 30 linhas, tá bom? Várias informações de orçamento. E aí eu vou te mostrar como que a tabela fica com um monte de informação cadastrada. Mas você não precisa fazer isso. Você preencheu as duas linhas, já tá ótimo, já dá pra gente usar a planilha e dá pra você continuar seguindo passo a passo, tá bom? Vou dar um pequeno pause no vídeo, vou cadastrar mais coisa e te mostro como que vai ficar. Pessoal, acabei de preencher bastante informação aqui na planilha e dá pra ver que ela fica bem completa, olha que legal.
a sua planilha, ao decorrer do tempo, também vai ficando cada vez mais completa. É só você continuar digitando informações. Mas por que eu dei esse pause no vídeo? Por que eu falei que você não precisava fazer isso? Para você não ficar perdendo muito tempo e depois voltar a assistir o vídeo, etc. Então, continua assistindo. É por isso, para você não perder o raciocínio e o passo a passo. O que a gente vai fazer agora e por que foi importante eu ter preenchido um monte de dados? Porque no cabeçalho agora, eu vou colocar alguns filtros que vão me ajudar bastante a filtrar a minha tabela. Como assim filtrar? Lembra que eu falei? E se eu quiser ver só o que é referente à empresa? Se eu quiser ver só o que é referente à pessoa física? E se eu quiser ver apenas as coisas que estão iguais a reprovado, etc, etc. Então, é isso que a gente vai fazer agora. E por isso que foi importante também eu ter mais dados, para ficar mais fácil de eu mostrar para você. Mas o funcionamento é o mesmo, tá, pessoal? É a mesma coisa, você não precisa ter um monte de informação, porque vai funcionar. Eu só fiz esse monte de informação para ficar mais fácil de mostrar para você como que vai ficar a planilha. Então o que eu vou fazer? Eu preciso liberar um pouco de espaço aqui no cabeçalho. Para isso, eu vou clicar aqui na linha 3, tá bom? Clica na linha 3, botão direito e inserir. Tá vendo que inserir uma linha bem fininha? Não tem problema, vamos lá. Linha 4, botão direito inserir. Linha 5, botão direito inserir. Pronto. Agora a gente inseriu algumas informações novas. Só que tem algumas linhas que ficaram bem fininhas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na linha da esquerda, 6, e selecionar também algumas linhas na parte de cima, que foram as linhas novas que eu inseri. Agora, pessoal, a gente pode clicar com o botão direito do mouse e então a altura da linha. Vamos deixar tudo com 30? Ok. Então olha o tamanho do espaço que a gente tem aqui em cima. Pode ser que esse espaço seja até muito grande, talvez nem precise de todo esse espaço. Então dá até para deletar alguma linha ou outra. Mas, clicando agora no 3, 4, 5, 6, eu vou remover essa cor amarela, né? Página inicial e vou deixar com sem preenchimento. Pronto. Só para ficar com o espaço vazio mesmo. E se você não quiser, às vezes, perder muito espaçamento aqui em cima, você pode até mesmo ocultar essa página inicial, né? Todo esse menu que fica aparecendo. Clica 2 vezes, 1, 2, que melhora bem a visualização. Ou ainda remover, né? Uma linha ou outra, para ficar cada vez menor a sua planilha, mais enxuto. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar na minha tabela e vou facilitar os filtros. Então, clica na tabela e vamos lá, design da tabela. Eu vou usar a segmentação de dados. E nesse caso, eu gostaria de poder filtrar pela validade do orçamento. Gostaria de filtrar pelo tipo. Gostaria de filtrar pelo status. E também, pessoal, o que eu acho que talvez seria importante é a categoria. Ok. Então, eu coloquei aqui alguns filtros que, na minha opinião, são importantes. Se você tem alguma outra opinião, né, de filtros, de colunas que são importantes para você, você pode usar essas colunas. E por algum motivo, quando eu fiz o filtro, minha tabela voltou a aparecer esses filtros. Eu vou clicar aqui na tabela, e lá em cima em Design, eu vou remover o botão filtrar. Pronto, não precisa ficar mostrando. Agora é interessante, pessoal, que a gente consegue, ó, toda vez que clica nessa caixinha, automaticamente filtrar a tabela. Deixa eu limpar a caixinha e vamos lá organizar. Validade tem a ver com data. Então, vou deixar aqui no começo, ó, porque tem a ver com data, né? E, inclusive, posso aumentar um pouquinho aqui para a direita, puxar aqui um pouquinho para cima, para ficar certinho, ó, dentro desse espaçamento que eu preciso. Dá até para aumentar mais aqui para cima. E lá na direita, em segmentação, eu posso pegar aqui uma cor que combina com o meu layout. Às vezes um amarelo, um outro tom de amarelo, enfim. E até mesmo aumentar o número de colunas, ó. Se eu deixar em 3, eu consigo ver 3 datas de uma vez só. Aí se eu quiser ver a validade, tudo que é igual a dia 18, 19 e 20, eu consigo facilmente selecionar, ó. Você pode, inclusive, selecionar essa opção, que aí você consegue selecionar várias coisas ao mesmo tempo, ó. Então aqui eu estou vendo tudo que é referente ao dia 18, 19, 20 e 21. Posso limpar e a tabela mostra de forma completa para mim. O tipo, pessoal, tem a ver aqui com a empresa, né? Se é uma empresa ou uma pessoa física, e tem também a categoria. Essas duas informações são referentes às informações gerais. Então vou deixar as duas informações numa cor cinza. Pronto. O tipo eu vou deixar aqui em cima. Vou puxar um pouco para cima. E nem precisa ser tão grande assim, ó. Talvez dê para deixar bem pequenininho. Tipo da empresa. E a categoria deixo aqui e aumento um pouquinho para a direita. E vou colocar como 2 colunas. E puxo aqui um pouquinho para cima. Pronto. E agora o status eu posso deixar aqui no final. Puxo um pouquinho para a direita. E no status eu posso deixar uma cor verde para todo mundo. Com 2 colunas. E aumentar um pouco para cima. Beleza, pessoal. Agora sempre que eu precisar filtrar alguma coisa, digamos que eu queira filtrar tudo que está igual a aprovado. Pronto, a tabela filtra para mim. Quero filtrar tudo que está vencido, tudo que está em elaboração, reprovado, enviado, etc. Fica bem fácil, simples agora de ver só o que você precisa. E todas as novas informações que você for adicionando, também vai sendo atualizado para você.
Agora, sabe o que eu pensei? Aqui em cima, nesse cabeçalho, dá pra gente inserir alguns cartõezinhos, que te mostra, por exemplo, o valor total, a partir das informações que você seleciona, e a contagem de orçamento, quantidade de orçamentos, enfim. 2 cartõezinhos. Para isso, pessoal, em alguma célula, pode ser essa célula aqui mesmo, eu vou fazer igual a soma de todo o valor total. Porém, eu não vou fazer uma soma convencional. Por quê? Eu quero que o valor total seja filtrado automaticamente a partir do status que eu seleciono. Então aqui eu vou fazer o subtotal, clico 2 vezes, 1, 2. Eu quero utilizar uma soma, 1, 2, ponto e vírgula, de toda a coluna valor total. Enter. Olha só, 51 mil. Porém, se eu filtrar só o que foi enviado, o valor atualiza para 13 mil. Vencido, aprovado, etc, etc. Vou fazer a mesma coisa, pessoal, com o subtotal. Igual subtotal. Clica 2 vezes, 1, 2, para contar a quantidade de orçamentos. Então aqui eu vou fazer uma contagem de números, por exemplo. 1, 2, ponto e vírgula. E vou contar o próprio valor total. Por quê? Porque se eu tenho o valor total, é porque eu tenho o orçamento. Simples assim. Ah, mas e se o orçamento não tiver valor, professor? Tiver zero? Tudo bem, zero é um número também, então vai contar. Enter. Ó, tem 30 orçamentos. Enviado, tem 7. Vencido, tem 3. Aprovado, tem 11, etc, 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 né, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir aqui uma forma retangular. Clico, seguro e arrasto aqui na tela. Essa primeira forma retangular, eu gostaria que me mostrasse esse número aqui, ó, que é o valor total em dinheiro. Então, eu clico nesse retângulo. Aqui na barra de fórmulas, eu clico, aperto o igual e seleciono esse valor que eu digitei e dou Enter. Pronto. Agora o valor vem parar aqui dentro do retângulo. Por que eu fiz isso? Porque a gente consegue mostrar os valores de uma forma mais bonita, através de caixinhas, de cartõezinhos do Excel. E esse valor, inclusive, eu vou colocar ele na página inicial como dinheiro. Pronto, aí aqui também já fica em dinheiro para mim. E aqui, pessoal, dá até para aumentar o tamanho da fonte, a página inicial. Aumenta bastante o tamanho. Posso, até mesmo, nesse valor, tem que mexer na célula, tá bom? Na célula. Página inicial, vou reduzir as casas decimais. E voltando, vou colocar agora esse valor na parte da direita, para baixo. E posso colocar uma fonte mais escura, talvez aqui um valor na cor azul. A caixinha, forma, vou pegar um contorno preto, efeito, sombra, e vou colocar um preenchimento numa corzinha azul, um azul bem clarinho, ó. Olha que legal que fica. E dá até para aumentar mais um pouco, né, o tamanho da fonte, talvez aqui 30, Enter, e colocar um efeito também para a fonte, ó. Esse valor já vou deixar ele aqui em cima, aumentar um pouco ainda o tamanho dele. Aumentar mais ainda, aqui, 32, 36, 40, acho que 40 tá bom. Mas você pode também diminuir o tamanho, né, se precisar. E agora que a gente fez esse retângulo, o que eu vou fazer? Inserir um retângulo novo aqui em cima para colocar o título dessa minha caixinha. E o título dessa caixinha vai ser total de orçamentos, enfim. Inserir formas, pego aqui um retângulo, clico, seguro e arrasto aqui em cima. Clica 2 vezes, 1, 2, e vou escrever valor total. Seleciono tudo, página inicial, posso jogar ele, pessoal, para a esquerda, aumentar um pouco o tamanho da fonte e colocar também um layout diferente. Nesse caso, eu vou manter esse padrão de azul escuro. Forma de formato, eu vou remover ó, tanto o contorno quanto o fundo, preenchimento sem preenchimento, para ficar só realmente ali a escrita. Fica bem legal. E dá para aumentar mais ainda o tamanho dessa fonte. Mais um pouco, mais. Acho que assim tá bom, né? Valor total. Talvez nem precise ser um azul tão forte. Vamos ver como é que fica com outras cores. Se eu colocar uma cor preta, cinza, branco. Enfim, acho que eu vou manter aqui uma cor mais escura. Pode ser esse preto. Pronto. Então aqui já tem o título da nossa caixinha. E o que dá para fazer agora, pessoal? Dá para fazer uma caixinha bem parecida com essa para me mostrar o total de orçamentos, a quantidade. Então vou clicar nessa caixinha que eu fiz e utilizando os atalhos do teclado, Ctrl C e Ctrl V, eu consigo Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar, olha só. Aqui vai ter então uma nova caixinha, que agora vai me mostrar, seleciona essas informações, igual esse 30 que fica aqui embaixo, Enter. E vamos melhorar também o layout, né? Aumentar bastante o tamanho, talvez um 40. Coloca aqui numa cor diferente, ó. Eu acho que assim tá bom, né? 30. E se você quiser, dá até pra mudar a cor e tudo mais. Mas eu vou manter esse padrão. Azul, pego esse valor total, Ctrl C, Ctrl V também, clico, seguro e arrasto ele aqui em cima. E o que a gente está vendo aqui, hein? A gente está vendo quantidade, orçamentos. E esse 30 que ficou sobrando aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pintar ele de branco.
Por quê? Porque aí não dá para ver. Pronto. Ó, resolveu o problema. E o legal, pessoal, é que quando a gente filtrar a nossa tabela, quero ver só o que é enviado. Olha que interessante. Aqui em cima filtra o total, a quantidade de orçamento e tudo mais. Fica um resumo bem fácil, bem simples de você observar. Ah, vencido tem R$ 4.000 vencido. E aprovado, 19 mil. E reprovado, 7 mil, etc, etc. Dá para você filtrar por categoria, instalação, venda, serviço, e os valores vão sendo atualizados também de forma automática para você. Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer essa planilha completa de controle de orçamentos. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de melhorias para essa planilha aqui, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.